resolvi dividir essa aula entre duas partes para ficar mais fácil de compreensão para vocês, tá bom? Deixar os assuntos isolados aí, uma aula sobre a queda e uma aula sobre as precauções, ok? O primeiro texto que nós temos que tratar a respeito disso está aí em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vamos lá. Cristo, logo após ser batizado, receber o Espírito, né, de forma pública, quando a pomba de forma corpórea desce como significância do Espírito, ele é conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto. E lá no deserto, após jejuar 40 dias, olha, esse jejum, nós não podemos afirmar se foi um jejum totalmente isolado também de água. Eu creio que Cristo jejuou apenas pão, porque foi isso que o diabo lhe tentou. Se Cristo jejuasse pão e água, não bebesse nem água, o diabo tentaria também com uma fonte de água ou algo do tipo. Mas o diabo lhe tentou através de pão, fome. Cristo sentiu fome, até porque o texto diz que logo após jejuar 40 dias ele sentiu fome e não sede. Então não é um jejum total, mas um jejum parcial, tá bom? Nós cremos assim. Cristo jejua 40 dias e no dia que ele sente fome, o texto diz que ele padeceu fome. A palavra padecer aqui no grego não vem no sentido de sentar na mesa e comer até se encher, mas quase morrer, quase delirar de fome. Cristo está fraco e quando Cristo está fraco, o diabo se apresenta. Então guarde aí, porque é muito significativo, muito importante. O diabo não se apresentou no jejum, quando Cristo está fortalecendo o seu espírito e a sua carne não está sentindo. Ele apresentou pós o jejum, onde o espírito está forte, mas a carne é fraca, onde Cristo sente sua fragilidade. Porque o diabo nunca irá se apresentar quando estamos num período forte, mas sim em nossa fraqueza. Então, na sua fraqueza, em quase padecer de fome, o diabo se apresenta, ok? E quando se apresenta, lhe faz algumas tentações, lhe causando desejo. Primeiro, lhe causando desejo. Vamos lá. O que o diabo diz? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vamos lá. Versículo 2. Não, versículo 3. Se tu és filho de Deus. Se tu és uma conotação de dúvida, causando dúvida ou embaralhando a mente. Porque do capítulo 3, o próprio Deus, quando o céu se abre lá no Jordão, diz: esse é o meu filho. Então Deus dá uma afirmação e o diabo uma dúvida. Deus exclamação afirmativa e o diabo uma interrogação. Porque Deus é certeza, o diabo é dúvida. Então o diabo tenta primeiro atingir a mente de Cristo, aquilo que nós vimos lá atrás, atingindo a mente primeiro. Se tu és, causando desejo, transforme pedras em pães. Se está com fome, transforme pedras em pães. Então a primeira coisa que o diabo faz é tocar na mente, causando desejo. A segunda, quando Cristo afirma, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, como vencer o diabo? Primeiro, através da palavra, ok? A palavra foi liberada pela boca de Deus. Cristo é o meu filho amado. Então, a certeza naquilo que eu sou, me impede de viver as dúvidas que o diabo me entrega. Certeza naquilo que eu sou, me impede de ver as dúvidas que o diabo me entrega. Então, Cristo, quando diz: eu sei quem eu sou, então nem só de pão viverá o homem, ele vence através da certeza da palavra. Segundo, o diabo não lhe causa desejo, o diabo lhe causa tentação. O transporta ao pináculo do templo e diz: olha, está escrito que se você se jogar, os anjos vão te guardar. Existem sim uma proteção angelical, divina, ok? Mas não quando eu causo isso. Cristo, se jogasse, teria tentando o Senhor. E a Bíblia diz que ninguém tenta a Deus,
tá bom? Ninguém tenta Deus e Deus não se deixa ser tentado e também não tenta ninguém. Então, quando Cristo, ao se lançar ali, se fizesse isso, estaria colocando Deus em tentação. Talvez, né? Deus lhe protegeria, mas aí não é mais obrigação, até porque caiu em tentação. Então o diabo lhe tenta. Outra tentação. Se prostra e me adora, eu te darei tudo. Só que o diabo está oferecendo algo que não provém dele, que não é dele, tá bom? Se lermos o Salmo no Salmo número 24, o salmista dará uma grande revelação. Que revelação é essa? Do Senhor é a terra. O diabo oferece o quê? Terra. E toda a plenitude. O que é plenitude? Poder. O diabo, no capítulo 4 de Mateus, oferece plenitude e terra. Se prostrar e me adorar, eu te dou a terra e todo o poder dela. Só que o salmista diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e toda a plenitude. Então o diabo está mentindo. O diabo está mentindo. Um método de ele causar aí uma brecha para entrar através da mentira. Mas Cristo usa a verdade quando diz: somente ao Senhor adorará e somente a Ele prestará culto, porque está escrito isso. Então, Cristo vence uma mentira com uma verdade. Vamos lá. Aqui estão algumas precauções, ok? Primeiro, palavra. Segundo, verdade. Primeiro, palavra. Segundo, verdade. Quem anda na palavra e na verdade não abre margens para o diabo nem causar desejo, tentação, muito menos possessão e piorou a opressão, ok? Então, palavra e verdade. Viva a palavra e viva a verdade. E escrito está, o diabo não podendo mais fazer nada, o deixou. Então, Cristo, quando viveu a verdade e a palavra, o diabo deixa, o diabo sai, ok? Então, anote aí, primeiro tópico de como se prevenir através da palavra e segundo, através da verdade, ok? Outro texto aqui que podemos citar também está em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6 e o versículo, a partir do versículo 10, onde Paulo usa uma figura de linguagem sobre as armaduras de um soldado, mas tornando-as espirituais, onde diz que nós devemos usar o capacete da salvação, proteger a mente, a couraça, proteger o coração contra os dardos inflamados, a preparação com as sandálias, vigiarmos aonde andamos, o escudo para nos defender, usar a fé, a verdade e a espada do Espírito. Então, protegendo mente, coração, pés e mãos, venceremos todas tentações do diabo, ok? Por isso que o propósito dele é te afastar. Quando te afasta, a sua mente, coração, mãos, pés ficam vulneráveis. Já percebeu? A pessoa quando se afasta de Deus, a primeira coisa que acontece, muda o jeito de pensar, muda o jeito de sentir, vai aonde não iria e faz o que não deveria. Então é isso que o diabo faz. Toca na sua mente, no seu coração, nos seus pés e na sua mão. Alguém sem Deus vai para onde não deve, toca no que não deve, pensa o que não deve, sente o que não deve, mas alguém em Deus protege a mente, coração, as mãos e os pés. E assim nós venceremos toda astuta cilada do diabo. Então, este é o nosso módulo de demonologia. Eu te ensinei os 4 métodos que o diabo trabalha a respeito da vida humana. Qual que é o seu propósito, o seu desejo, a sua origem, a sua transformação entre querubim de Deus e um demônio, um anjo caído, a terça parte dos anjos, e como vencer a cada tentação e cada provação. Espero que você tenha acompanhado a cada aula, espero que você tenha aprendido e saiba de uma coisa. Eu deixo uma frase que um grande escritor, teólogo cristão, chamado Martinho Lutero, escreveu. E que frase é essa? O diabo é apenas um cachorrinho na coleira de Deus. Até porque o diabo só toca,
só age aonde Deus permite. Se não for por brecha sua, o diabo não tem poder nenhum de tocar em você, na sua casa, na sua família. Por isso o apóstolo Paulo diz que aqueles que são comprados pelo sangue de Cristo, o maligno não tem poder de tocar. Então receba essa aula, receba essa palavra, que este módulo te faça entender mais, vigiar mais e buscar mais a presença de Deus. Assim como os anjos, meus irmãos, existem, os demônios também existem. Assim como os anjos trabalham a respeito e a favor da igreja, os demônios trabalham a respeito e contra a igreja. Existe uma guerra, uma luta, como Paulo diz em Efésios, nas regiões celestiais, mas o Senhor peleja por nós, e maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Logo após a conclusão dessa aula, será enviado para você automaticamente uma avaliação pedagógica e didática sobre esse módulo. Boa sorte, que você aí possa desempenhar aquilo que você aprendeu e que Deus te abençoe.